Maravilha, hoje tivemos um dia aí com oscilações até interessantes ao longo da sessão, uma sessão que começou com a soja operando levemente no negativo, mas voltou a subir ao longo do dia. Não foi uma alta significativa, tivemos um Chicago andando mais de lado hoje, um comportamento que é natural aí para os dias que precedem a divulgação do relatório de oferta e demanda do USDA. De fato, esse é o principal fato da semana, né? O mercado está atento ao que o USDA vai falar aí no relatório de amanhã. As expectativas gerais do mercado não são para grandes mudanças nos fundamentos. Há uma expectativa na média dos participantes do mercado de uma pequena elevação ainda na safra americana, algo ali chegando a 125,6, 125,7 milhões de toneladas. Lembro que em agosto eles posicionaram 124,9. Na nossa visão, é factível sim esse aumento, já que a safra durante um todo, né, foi muito boa, foi muito positiva desde o seu plantio, o plantio realizado dentro da janela, teve condições climáticas favoráveis ao longo do ciclo produtivo. As últimas semanas foram mais quentes e secas, porém, a própria condição de lavoura, né, que é atualizada toda segunda-feira pelo USDA, não teve grandes mudanças, então não acho factível uma redução de produtividade. Acho mais fácil realmente que o USDA venha a elevar a produtividade norte-americana. Mas dito isso, também não espero que mesmo elevando a produção, isso tenha um impacto muito significativo no mercado. De fato, se tiver um impacto negativo, ele tende a ser um pouco mais de curto prazo, já que o mercado vai migrar suas atenções novamente para a demanda nos Estados Unidos e para o clima aqui no Brasil, que são de fato os outros dois fatores de destaque. No lado da demanda dos Estados Unidos, acho que é válido dizer que ela começou a perder um pouco de força. A gente teve as últimas 4 semanas mais animadoras. Os Estados Unidos vinham vendendo muito pouco da sua safra nova até o final de julho. O mês de agosto foi um mês mais aquecido, inclusive a última semana teve ali mais de 2 milhões de toneladas confirmadas de venda, mas de lá para cá os anúncios diários foram muito pequenos ou muito poucos. Então, um dos fatores que vem levando a esse menor nível de compra dos chineses nesse momento é a questão de uma leve perda na competitividade norte-americana puxada pelo fator logística. O nível do rio Mississippi em alguns pontos, né, de deslocamento dos grãos, ele está um pouco baixo. Isso está encarecendo o frete interno lá dentro dos Estados Unidos e também existem preocupações quanto ao excesso de chuvas e o efeito de um ciclone na região de New Orleans, que é um dos principais portos ali do Golfo americano. Então, essa perda de competitividade norte-americana, esse encarecimento logístico, tirou um pouco a China das compras agressivas que vinha realizando por lá, e isso também tirou um pouco de suporte para as cotações em Chicago. Fora dos Estados Unidos, as atenções vão crescendo cada vez mais aqui para o Brasil, natural desse período do ano, né? A gente lembra que o período em que os Estados Unidos é o protagonista do mercado é ao longo do desenvolvimento da safra e ao longo da formação do potencial produtivo. Quando chega próximo ou já entrando dentro da colheita, grande parte da safra já está precificada, já está identificada no preço e aí não se gera tanta mudança, né, daqui para frente devido aos números dos Estados Unidos. E o Brasil, que vai iniciar o seu plantio aí já nos próximos dias, começa a ganhar mais atenção do mercado. Lembro que nossos 2 estados principais que iniciam o plantio são Paraná e Mato Grosso. No Paraná, as condições ainda não são das melhores, as temperaturas estão bastante elevadas, os volumes de chuvas ainda não são tão agressivos, as previsões são mais animadoras para o Paraná, deve chegar chuvas daqui em diante já ao longo dessa semana por lá, mas é um plantio que, na nossa visão, não vai acontecer de forma tão rápida. Já para o Mato Grosso, as chuvas devem chegar mais na segunda quinzena desse mês, ainda são chuvas sucintas, até lá pelo dia 20, 23, 25, é pouca água, na minha opinião, para iniciar um plantio com segurança. As temperaturas ainda continuam elevadas ao longo dessa semana, antes da chegada de novas frentes frias no sul, mas, de fato, tudo indica que o Mato Grosso não vai ter um plantio tão cedo. Por outro lado, vale dizer também que nem de longe se espera uma situação como a do ano passado. O Mato Grosso já deve ter uma normalização de chuvas já na primeira quinzena de outubro. Outras regiões do país, do centro-oeste, como Goiás, como Tocantins, partes de Minas, essa normalização já deve acontecer ali por volta do dia 10, dia 15 de outubro e em diante. Então, a gente teve essa virada de fenômeno, não estamos mais sob o efeito de um El Niño, estamos sob o efeito de uma neutralidade climática e, de fato, as previsões de médio prazo estão melhorando e tudo indica que a gente vai ter uma janela inicial de plantio não muito atrasada
e esse é um ponto bastante relevante para o mercado, tanto de soja como também de milho nesse momento. Olha, eu diria que nós temos vamos separar soja disponível e soja futura, porque é um momento realmente que elas oscilam de forma um pouco diferente. Para a soja disponível, assim como a gente conversou nas últimas entrevistas, a gente tem observado uma maior sustentação, é um mercado que está reagindo menos nas quedas e tem sentido mais suporte devido a uma oferta mais baixa aqui dentro do Brasil. A gente tem projeções de estoques bem limitados no Brasil, nesses estoques de passagem, né, ao final deste ano, né? Isso porque a produção foi menor e as exportações estão mais agressivas. As importações de soja aqui no Brasil também estão maiores que nos últimos anos. Na visão da Pátria, a gente pode chegar ali a 1,5 milhão, 1,6 milhão toneladas importadas nesse ano para abastecer principalmente São Paulo, Paraná, que são os estados principais, Santa Catarina também, que usam essa soja importada, mas de fato o estoque mais baixo aqui dentro do Brasil tem gerado oportunidades melhores para a soja disponível, em especial nas regiões mais industrializadas, que realmente descolam bastante dos preços nos portos. Para a soja disponível, há sim um suporte melhor no mercado. Já a soja futura, a gente ainda está num enredo de médio e longo prazo que não podemos negar que ele é um tanto quanto baixista. A demanda, que não está ruim, não é capaz, né, de suprir todo o crescimento da oferta projetada, né? 15 milhões a mais nos Estados Unidos de toneladas, possivelmente ali 20, 22 milhões de toneladas a mais aqui dentro do Brasil, claro que dependendo de como for o clima, né, mas é possível, já que a gente vai ter uma elevação na área plantada. Então eu vejo que dentro desse enredo para o ano que vem, né, para 2025, ele é um mercado muito mais de oportunidades do que de tendências de alta. Então, a gente já tem comentado isso, as oportunidades estão aparecendo gradualmente no mercado, tivemos uma boa janela de negociação ao final de junho, outra ao final de julho, passamos por uma janela de oportunidade agora no início de setembro, então não vejo que é um mercado que coloca a tendência altista, e sim é um mercado mais lateralizado, que devido a fatores pontuais, dá oportunidades em alguns momentos. E essas oportunidades estão dadas principalmente para quem negocia a soja em reais por saca, porque é no dólar principalmente que estão vindo essas maiores oportunidades. Um outro ponto que também chama a atenção é realmente o atraso na comercialização desse ano, né? A gente ainda está com menos de 25%, 30% negociado aqui dentro do Brasil. As últimas 2 semanas foi de negociações um pouco mais aquecidas, os preços reagiram, né? E muitos daqueles produtores que tinham vendido muito pouco até então, aproveitaram essa janela para fazer um pouco mais de negócio. Até porque as quedas do início de agosto, do meio de agosto principalmente, foram muito agressivas e isso trouxe muita apreensão para muitos produtores que tinham vendido pouco ou quase nada ainda da sua safra. Então o fato de a gente ter uma melhora nos preços fez com que a venda do produtor avançasse um pouco mais nos últimos dias, mas ainda é uma venda atrasada em relação à média dos últimos anos. Não está tão atrasada em relação a 2023, porque também foi um ano de vendas um pouco mais lentas, mas se a gente olha para a comparação com os últimos 5 a 10 anos, é uma comercialização mais lenta. Se isso perdurar, até a colheita principalmente, isso se torna um problema, porque aí a gente vai ter muita oferta de soja para cobrir os compromissos ali do 30 do 3, 30 do 4, que são sempre datas muito importantes e que exigem que o produtor faça pelo menos parciais de venda de sua produção para cobrir os custeios, para cobrir parcelas, para cobrir o financiamento ali da sua safra. Então, se de fato a gente não tiver outras janelas de oportunidade daqui para frente, essa baixa venda antecipada é um problema para a formação dos preços lá no início de 2025.